Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar e comentar acerca da edição que eu comprei das obras completas de Platão, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações, na descrição do vídeo eu deixarei o link para quem quiser adquirir essa obra, as outras obras que eu vou citar aqui também. Bom, eu também vou falar um pouco sobre a história da filosofia, e sobre as traduções, uma comparação das traduções que nós temos em língua portuguesa, tá? E das traduções que estão sendo disponibilizadas aí frequentemente no mercado, né? Enfim, bom, falar de Platão simplesmente é falar do maior filósofo de todos os tempos, né? O Alfred North Whitehead vai dizer que a filosofia não passa de notas de rodapé a Platão, né? Então, assim, a filosofia de Platão impactou todo o Ocidente. Não só no seu aspecto de filosofia, mas também tudo aquilo que está relacionado à filosofia. Porque no período de Platão, filosofia não era uma atividade como as pessoas fazem hoje, uma faculdade de filosofia e logo estão se designando como filósofos, etc. Ou tratam aí a filosofia como autoajuda. Não é isso, a filosofia não é isso. Principalmente se nós falarmos da filosofia de Platão, né? Bom, e há uma série de pontos nevrálgicos na filosofia de Platão, né? Como eu disse, ele faz essa síntese, tanto é que, né, é Platão que eterniza a obra do seu mestre Sócrates, e aí, então existe assim a classificação que existe da filosofia, na maioria dos historiadores, é assim, filósofos pré-socráticos. Aí depois tem Sócrates, e aí depois de Sócrates aí nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Os três maiores. Bom, então Platão, ao contrário do que acontece com a obra de Aristóteles, chega para nós, digamos assim, todos os diálogos, inclusive uma leva de diálogos que se tem dúvida se realmente são do próprio Platão, tá? E aí, nessa edição que nós temos da Hackett aqui, ele traz todos esses diálogos de acordo com a ordem e a lista do Trasilo, que é o primeiro, que é um filósofo platônico do primeiro século, que vai ordenar os diálogos de Platão, né, e dividi-los em tetralogias. É até interessante, porque logo no início dessa obra, o editor vai dizer que ele coloca todos os diálogos de acordo com a lista do Trasilo, porque ele acha que não é justo editores modernos determinarem o que o próprio Trasilo, que estava mais próximo de Platão, né, que estava ali aproximadamente 4 séculos antes de Cristo, e ele está mais próximo do que os editores modernos. Então ele traz a sua edição, tá? Que inclusive tem essa capa aqui, que eu acho muito ruim, tá? Que é essa capa aqui que quando vocês vão comprar, vocês acham na propaganda. Bom, então, então primeiro eu vou falar dessa edição especificamente e depois das edições que nós temos em língua portuguesa e as editoras que geralmente nós encontramos que traduziram essas obras para a língua portuguesa, certo? Bom, essa edição tem uma série de pontos, desde essa questão do estabelecimento do cânon, digamos assim, o cânon dos livros platônicos. Para cada livro, ele vai trazer uma introdução aos diálogos, tá? O que eu recomendaria também como material de apoio, tá? Um livro de um historiador, por exemplo, Platão, Giovanni Reale. Por quê? Porque existe uma controvérsia, que é o seguinte, essa controvérsia. Os textos de Platão são só o que estão
nos diálogos, ou existiam doutrinas não escritas de Platão. E aí, até então, até vamos dizer o século XX, vigorava uma doutrina dos historiadores, dos intérpretes de Platão, no sentido de que os diálogos platônicos são exatamente aquilo que estão nos livros, tá? Porém, existe um problema, porque quem realmente lê os diálogos de Platão vão observar que existe algumas, vamos dizer assim, falhas propositais com relação a algumas ideias, né, que não recebem um devido arremate escrito, né? É muito normal historiadores da filosofia que não aderem a essa corrente dizer que Platão dividiu o mundo entre o mundo físico e o mundo das ideias. Mas o Giovanni Reale, que é um historiador do século XX italiano, ele vai mostrar com base nas próprias cartas de Platão, né, principalmente na carta 7, naquilo que foi dito por Aristóteles, que foi aluno de Platão durante 20 anos, que havia as doutrinas não escritas de Platão. Então, para isso, para poder provar sua tese, e que só é possível entender realmente os diálogos de Platão recorrendo a, digamos, esse terceiro andar da filosofia de Platão. Que esse terceiro andar estaria nas doutrinas não escritas. O Giovanni Reale, ele tem esse livro aqui, tá? É uma das edições, tem uma edição que vem com fotos, etc., mas elas têm exatamente o mesmo conteúdo, tá? Esquemas, chega no final do capítulo, de cada capítulo, ele vai trazer esquemas dos resumos das filosofias. Esse aqui tem algumas edições, tem algumas ilustrações aí, tá? Mas não é como essas outras edições, tá? Que, se não me falha a memória, estão em 7 volumes. Essa aqui é uma edição de 3 volumes, mas o conteúdo está todo ali. Porém, aquele livro que eu acabei de mostrar, que é a História da Filosofia, não traz todo o esquema sobre as doutrinas não escritas de Platão. Para isso, vocês vão ter que recorrer a um livro que se chama Para uma Nova Interpretação de Platão, do próprio Giovanni Reale, que é aquele livrinho que está aqui, ó, esse aqui. Que lá ele vai fazer toda uma explanação sobre a existência do próprio Platão, dizendo que as coisas mais importantes acerca da doutrina do bem não estão escritas nos seus diálogos. E aí houve ali um tirano que tenta, da Sicília, escrever teria assistido essas aulas e teria tentado escrever, então existe uma controvérsia, mas parece que a tese do Giovanni Reale é realmente... Para quem leu, eu concordo com o Giovanni Reale, parece que é extremamente plausível, porque ele vai mostrar que existe uma um terceiro andar na filosofia de Platão. Por o seguinte, porque se o mundo sensível é um reflexo do mundo inteligível, e no mundo inteligível há uma série de ideias, e o filósofo, na verdade, tenta ser um unificador das ideias, essas ideias, logicamente, não poderiam estar unificadas no próprio mundo das ideias, que no mundo das ideias haveria uma quantidade de ideias que representa essa similitude com o mundo físico que participaria da ideia. Então haveria umas centenas, milhares, milhões dessas ideias no mundo das ideias, que é o hiperurânio. Então, qual ideia, como o filósofo tenta unificar, qual seria a ideia que unificaria todas essas ideias? Então, Platão estava ciente desses problemas. E resolveu esses problemas justamente, porém ele resolveu, mas não escreveu. Então Giovanni Reale vai mostrar no seu livro como interpretar essas doutrinas não escritas de Platão e chegar ao entendimento a diálogos, por exemplo, como o próprio Fédon, como Filebo, como Parmênides, que é o diálogo mais complexo de Platão, né, curto e extremamente complexo, que é justamente sobre a ideia do enfim. Então, para Platão, segundo a tese do Giovanni Reale, esse mundo das ideias receberia essa unificação no mundo dos princípios, que seria o uno bem, sumo bem, que
que seria a ideia do uno, e a díade indefinida. Mas a unificação estaria no sumo bem uno, que aí unificar, então seriam 3 andares, e entre esses andares o Giovanni Reale vai falar que existe inclusive os andares dos entes matemáticos, porque a matemática é uma ciência que é excelente para demonstrar a existência de verdades, enfim, que ela seria um andar que apontaria para isso. Então o Giovanni Reale, nessa obra que eu apontei lá na prateleira, ele traz uma série de esquemas para mostrar como seria essa unificação dessas ideias. Então que não pode ser só o mundo sensível e o mundo das ideias. Então ele estabelece um novo paradigma da interpretação de Platão. E como eu disse em outro vídeo aqui no canal, o próprio Mário Ferreira dos Santos vai chegar a uma conclusão muito próxima do Giovanni Reale, interpretando Pitágoras. Nós devemos lembrar que Platão, principalmente após a morte de Sócrates, sofre uma extrema influência dos filósofos pitagóricos. Alguns vão dizer que é por isso que ele dava tanta cancha ao ensino da matemática. A sua própria academia, o autor vai dizer aqui que era um centro de ensino de matemática, ciências, e política. Ele vai dizer estudos sobre política, instrução a matemática e filosófica, seria matemática, filosofia, estudo filosófico e estudos políticos. Eu estou falando aqui porque eu estou traduzindo, tá? Dessa edição aqui em inglês. Bom, então aqui já estão alguns apontamentos para quem quer estudar Platão, tá? Dito isso, agora eu vou comentar sobre as traduções que nós encontramos de Platão em língua portuguesa. Primeira advertência que eu vou dizer, na verdade eu vou fazer mais de uma, é que eu não falo grego, tá? Mas também muitos comentadores de autores gregos, como eu já citei, Santo Tomás de Aquino, maior comentador de Aristóteles, também não falava grego, lia Aristóteles em latim. Enfim, eu posso dar a minha opinião então sobre as traduções que eu tenho acesso, seja em língua portuguesa, seja em inglês, que é o idioma que eu falo. Bom, então, uma outra advertência está vindo uma gama de traduções feitas por inteligência artificial de vários autores, tá? Autores clássicos, dentre eles Platão, Santo Agostinho, enfim. Utilizando inteligência artificial, provavelmente, eu vi uma outra tradução, eles buscam baratear as traduções, tá? Porque as traduções, por exemplo, da UFPA, muitas pessoas vão dizer que não são traduções baratas. Para mim, a informação não tem valor, principalmente se se trata de Platão. Então, para mim, não é caro, tá? Enfim, mas então eu vou comentar sobre essas traduções e do que eu gosto e do que eu não gosto, tá? Bom, então, a tradução que geralmente eu utilizo em língua portuguesa para Platão é essa tradução aqui do Carlos Alberto Nunes, tá? E aí, eu faço essa comparação não só levando em consideração essa tradução que eu estou mostrando aqui, que eu tenho agora, tá? Mas eu tenho o Platão, o Homem e o Seu Trabalho, do A.E. Taylor, tá? Que é um escritor britânico e que comenta todos os diálogos de Platão. É um escritor sério, um comentador sério de meados do século XX, tá? Então, assim, além da referência de trechos de tradução aqui do Giovanni Reale, do Copleston, e aqui digamos que é uma tradução formal do texto integral, tá? Que nós temos em língua portuguesa, para vocês terem noção. Eu sempre faço comentários, copio aqui de comentadores, então eu sempre estou trazendo referências de outras traduções, como eu disse, seja do Taylor, seja desse inglês, seja do Giovanni Reale, quando ele tem resumos e traduções e indicações sobre diálogos específicos,
ou o próprio Frederick Copleston, tá? Então, apesar de eu não falar grego antigo, eu tenho essa série de referências. Modéstia à parte, eu posso dizer que eu estou bem calçado, mais do que a maioria das pessoas que falam sobre Platão, tá? Então, e além dos anos que eu tenho já lecionando Platão. Enfim, então, além disso, essas próprias traduções aqui da UFPA, que é o caso dessa aqui, tem as traduções do próprio Alberto, do Carlos Alberto Nunes. Essas aqui, tá? O Carlos Alberto Nunes, para quem também não quiser adquirir só os comentários dele, tá? Existe uma edição que você acha usada que se chama Marginalia Platônica, que são as introduções que tem nessas edições. Só que essas edições da UFPA, primeiro, elas estavam difíceis de ser localizadas, elas não são baratas, mas eu acho que compensam essas traduções. Mas lá tem, porém, as introduções que o próprio Carlos Alberto Nunes tem aos diálogos não são, não tem sobre todos os diálogos. Até mesmo hoje eu consegui completar essa coleção da UFPA, não tem edições disponíveis para venda, por exemplo, sobre o Filebo, sobre o Parmênides, sobre o Timeu. Então está faltando essas publicações. Por isso é um dos motivos pelos quais eu adquiri essa edição completa. Essa edição completa tem introduções curtas, tá, sobre os diálogos. Essas introduções também vocês podem encontrar nessas edições do Giovanni Reale, tá, que também não possui uma resenha para todos os diálogos. Tá? O Giovanni Reale vai se concentrar nesses aspectos, é claro, tem toda a história da filosofia de Platão, mas ele vai se concentrar principalmente em alguns diálogos. Tá? O Copleston, que é um outro historiador da filosofia, um pouco mais profundo quando ele trata dos temas. As edições dele são mais longas, porém, ao que tudo indica, pela minha experiência, o Giovanni Reale, principalmente naquele livro que eu falei sobre uma nova interpretação de Platão, para quem já conhece, é muito bom, tá? Mas aí tem outros lá em cima, o Trabatone, o Para Ler Platão, tem umas edições, enfim, outras que vocês podem encontrar, mas eu diria que para a história da filosofia, hoje seria o Reale e o Copleston. Bom, e aí aqui eu vou citar uma outra tradução, tá, que existe no mercado, tá? E eu estou dando aqui, gente, a minha opinião, tá? Talvez vocês tenham uma opinião diferente, tá? Mas, enfim, são as traduções da 34, tá? Bom, particularmente eu já apresentei aqui uma outra tradução da 34, que é a da Ética Nicômaco, do Aristóteles. Bom, eu achei a da Ética Nicômaco truncada, tá? Difícil. Eu acho todas as edições da 34, para ser sincero para vocês. Todas as edições da 34 eu compro porque eu sou um estudioso de Platão, tá? Eu quero ver o que está sendo traduzido, o que está sendo publicado, tá? Bom, primeiro a minha crítica, sempre capa branca. Esse aqui não é livro para leitor, tá? Meus livros estão todos sujos aqui, as bordas, as páginas, edição branca é algo terrível, né? E, particularmente, eu acho as leituras truncadas. Se eu comparar, por exemplo, é claro, a 34 não tem uma tradução do Eutífron, por exemplo, tá? Mas vou fazer um parêntese aqui, é interessante porque parece que no Brasil chega em determinados momentos, Deus tem misericórdia do brasileiro e dá alguma faísca intelectual. Dentre elas, esse é o Carlos Alberto Nunes, que traduziu todo Platão, traduziu todo Shakespeare, tá? As traduções dele são muito, muito boas. O Shakespeare eu tenho a edição bilíngue do Hamlet, por exemplo, com a tradução do Carlos Alberto Nunes,
é muito, muito boa. A tradução do Carlos Alberto Nunes, eu tenho ali em cima a Ilíada e a Odisseia, do Carlos Alberto Nunes. Quem tiver interesse, procure um vídeo do professor Clístenes, acho que é Clístenes, do Instituto Vitor Hugo, tá? Ele fala grego, ele vai falar sobre o quão bom é a tradução do Carlos Alberto Nunes, tá? Porém, como eu disse, eu não gosto, não acho tão boas as introduções do Carlos Alberto Nunes. Porém, quando eu comparo a tradução que está aqui em língua portuguesa do Eutífron com a inglesa, que ao que tudo indica é a melhor tradução que se tem em inglês da obra de Platão, as traduções estão 99,978, enfim, 99% precisas com o que está aqui no inglês, tá? Então, comparando essa precisão, a fluência do texto, etc., em língua portuguesa, eu diria, impreterivelmente, as edições do Carlos Alberto Nunes da UFPA. Tá? Edições baratas vão ser traduções ruins, imprecisas, tá? E tem essa questão da introdução. Então, assim, comparando essas duas edições, o texto está praticamente idêntico. Eu fiz uma comparação aqui com o Eutífron nas primeiras páginas, né, do diálogo, onde Sócrates está conversando com Eutífron na porta do Arconte Rei. É muito perfeita, tá? E a tradução do Carlos Alberto Nunes é feita direto do grego e tem essa vantagem de que o texto é bilíngue. Então, se você um dia pretender falar grego, tá? Aqui o texto. A única desvantagem que eu vejo, são duas desvantagens que eu vejo para nós, falantes de língua portuguesa. O preço não é tão acessível, mas se essa é uma edição tão boa quanto está dita, é claro, eu não li ela inteira, recebi essa edição hoje, tá? Mas as primeiras páginas, a introdução, o respeito que se tem com a edição dos diálogos, eu diria que compensa totalmente, não só esse, como eu disse sobre os livros do professor Giovanni Reale, do Taylor e outros, tá? Que vocês têm referência, tá? Que vocês têm possibilidade de acesso. E outra desvantagem que eu achei é porque eu, particularmente, eu gosto de ler riscando a página. Essa página aqui não dá para vocês riscarem, tá? Então, digamos que essas comparações que eu ainda estou fazendo, tá? Com relação à tradução, digamos que essa aqui é um tira-tema, tá? Principalmente para diálogos complexos, como o Mênon, como o Parmênides, como outros diálogos. Eu até tenho uma outra edição aqui que eu pretendo trazer no próximo vídeo, que é as edições da EdPro, que eu acabei comprando elas porque essas edições ainda não tem da UFPA, tá? Que, se não me engano, a tradução é do Edson Bini. Eu tenho umas traduções dele aqui atrás que são boas. Não, essa é do Daniel R. Lopes. Essa é uma outra tradução, pelo menos do que se encontra hoje, tá? É uma edição mais acessível. Poderia ter mostrado essa aqui antes, mas estou mostrando aqui, né? Que também é uma tradução bilíngue, tá? Que tem uma série tem introduções interessantes e ela tem algo muito interessante, que é o resumo dos argumentos. Então, quando ele vai falar, por exemplo, do Gorgias, que é melhor sofrer injustiça que cometer injustiça, Sócrates faz isso durante uma longa argumentação. E esse texto aqui, especificamente, o Daniel traz essa questão do resumo do argumento na nota de rodapé. Então aqui também eu diria que essa tradução é melhor, do meu ponto de vista, do que a da 34. O texto também é muito fluido, tem boas introduções e notas de rodapé. De todas em língua portuguesa, eu optaria pela da UFPA.
tá? Mas essa aqui eu tenho essa do Gorgias, se não me engano tenho Protágoras e a República, tá? Porque eu sempre estou fazendo comparações, estudos que são publicados, introduções, ensaios introdutórios, enfim. Então fica aqui esse longo vídeo, eu acho que compensa, tá, gente? Adquire aí Platão Complete Works, tá? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até corrigindo, é Plato Complete Works, lendo em português aqui, vendo texto em português e inglês. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.